Olá, eu sou o professor André Santos, um dos professores do Centro Teológico Palavra de Vida. E hoje quero conversar com você a respeito da torre que foi construída em Babel. E a pergunta que inicio aqui, ou que faço a você é: a torre de Babel, ou a torre construída em Babel, era um zigurate? Talvez agora você esteja se perguntando: ok, o que é um zigurate? Bem, um zigurate, ele é um enorme monumento que é muito semelhante às pirâmides que foram construídas na região do Egito. O zigurate é uma estrutura muito semelhante a essas pirâmides que foi construída em grande quantidade na região da Mesopotâmia, ali a região de Abraão, de Isaac, de Jacó e das primeiras civilizações. O zigurate, ele aparenta, ele se aparenta, ele tem semelhanças a uma pirâmide, porém, é só isso. Em questão de função, um zigurate é totalmente diferente da função de uma pirâmide. O zigurate, ele é um monumento sagrado, ele não pode ser profanado. Várias cidades ou cidades-estados dentro do contexto da Mesopotâmia construíam dentro delas vários zigurates, alguns maiores, outros menores. Porém, sempre havia um zigurate central. O zigurate é como um grande monumento que serve de apoio, ou uma estrutura que servirá de apoio para uma grande escada. Essa escada, sempre no topo dela, é um topo muito alto, você tem ali um topo plano com uma espécie de quarto. Nesse ambiente de quarto você tem uma cama e você também tem uma mesa que regularmente é ali, vamos dizer assim, abastecida com comida. Por quê? Na mentalidade ou no imaginário do povo antigo, eles compreendiam que um deus ou uma divindade ou um mensageiro dos deuses, ele teria que percorrer aquela escadaria e isso poderia, ou nesta viagem celestial, isso poderia cansar. Então este ambiente era preparado para um descanso e revigoração de ânimo, para que este mensageiro ou este Deus pudesse descer essas escadas e pudesse acessar ali o templo. Então o zigurate, ele é esse lugar ou esta conexão entre o céu e a terra. Por que sabemos disso? Porque vários zigurates foram descobertos ali na região da Mesopotâmia. Porém, um desses zigurates, não somente este, mas vários, eu vou citar este como exemplo, ele tem um nome interessante. Ele diz, este zigurate que foi descoberto, existe uma inscrição ali que diz que o nome deste zigurate é o templo ou o templo que liga céu e terra. Então, essa é a ideia por trás, ou a função por trás de um zigurate. É a ideia entre a ligação, aquilo que vai ligar a morada celestial com o ambiente terreno. Então, o zigurate ele tinha esta finalidade, ele tinha esta função de ligar o céu, a terra ou o submundo. Era o acesso pela escadaria que você tem ali nesse zigurate, era o acesso entre a morada celestial e o ambiente terreno ou o submundo. Então o zigurate ele tem como função isso, ligar céu e terra. Essa era uma função do zigurate. Ele é dedicado, ele é construído para a divindade, ou para as divindades, ou para mensageiros destas divindades. O zigurate é uma estrutura, então, como eu disse, que vai suportar uma grande escada, uma grande escadaria. Então isso vai configurar que um zigurate ele é um lugar de acesso para, ou em algumas literaturas da Mesopotâmia você vai entender que o zigurate ele está diretamente colocado lá no topo, na entrada ou na morada ou nos portais celestial, onde
esse deus ou esses deuses vão abrir, entrar nesse zigurate, descansar para descer, ir ao templo, receber os seus sacrifícios, ali as suas adorações, e uma vez satisfeito ou insatisfeito, ele agirá com bondade ou com fúria para com a civilização que o adora. Então você tem, por exemplo, algo interessante em um registro bíblico. No sonho de Jacó, você tem ali, quando ele diz que está em Peniel, ou de face, ou diante da face de Deus, você tem ali, no registro do sonho de Jacó, ele percebe, ou ele vai visualizar essa relação, essa correlação da escada com o ambiente em que ele está. E nessa escada ele diz assim, ou está registrada no texto bíblico, que ali ele percebe os anjos de Deus, os mensageiros de Deus subindo e descendo no ambiente aonde ele está. Isto fica configurado, ou faz muito sentido, dentro do ambiente mesopotâmico. Por quê? Porque a escadaria é o acesso entre aquilo que é divino e aquilo que é humano. Ela vai fazer essa ligação entre o ambiente celestial e o ambiente humano. Então podemos concluir aqui que um zigurate é um grande monumento que tem como finalidade conceder o acesso dos deuses ao nosso ambiente e o nosso acesso ao ambiente dos deuses por meio desta escadaria. E eu preciso ressaltar novamente que um zigurate, ele não é um templo, ele concede o acesso dos deuses ao templo. Ele é uma outra coisa, ele não é um templo, tá bom? E o contexto de Gênesis capítulo 11, do verso 1 ao verso 9, deixa claro que a torre construída em Babel é um zigurate. Porque dentro desse contexto nós temos ali no verso 5 algo que revela a finalidade ou a função desta torre. Porque ele diz que o Deus de Israel descerá, possivelmente descerá no topo deste zigurate para confundir as línguas da civilização que está em Babel. Então, eu termino aqui. Convido a você a estudar teologia conosco no Centro Teológico Palavra de Vida e te aguardo para um próximo vídeo. Que Deus te abençoe.